Seja bem-vindo, decida a crer. Na cruz, Jesus levou as nossas dores e nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos curados. Não há nada que sua presença não possa curar. Não há quadro irreversível ou situação impossível para ele. Basta um toque e o milagre acontecerá. Celebre, seu sobrenatural chegou. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você no aplicativo da Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Venha com expectativa e fé. Juntos vamos viver essa jornada de 40 dias em 7 domingos até a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Dias de milagres até a Páscoa, vivenciando milagres de Jesus. E naquela última semana que teremos alto de Páscoa, imagina o mover de Deus que vai estar aqui até essa reta final. E nós estamos aqui crescendo, focando na pessoa de Jesus, enquanto aprendemos com seus milagres. Mateus 8:27 diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus exerceu grande poder, grande autoridade. Isso nos lembra, nós vemos nos evangelhos que ele tem os atributos de Deus, ele realiza as mesmas obras de Deus, e ele é Deus entre nós, ele é Deus em forma humana, e ele está nos ensinando como devemos viver crendo no Pai, como devemos viver unidos com ele. Então, é um chamado para uma vida sobrenatural. É sobrenatural simplesmente como Jesus. João 20:30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Os milagres que estão registrados, João está dizendo, não registramos todos, não deu, foi muito, foi demais para a gente, não teve jeito, mas os que foram registrados, foram para quê? Para que creiamos nele e para que tenhamos vida em seu nome. Ele está vivo e nele temos vida. Toda vez que lemos um milagre de Jesus, nós temos que lembrar disso, ele é Deus, e ele é a vida que eu preciso, nele eu tenho vida. Para isso os milagres foram registrados. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Temos testemunhos de cura entre nós, porque ele permanece o mesmo, porque ele continua agindo em nosso meio, porque ele vive entre nós. E hoje então vamos para a terceira mensagem: Jesus e a sobrenatural cura da mulher hemorrágica, ou a mulher do fluxo de sangue. Nós temos essa história registrada em Mateus, Marcos e Lucas. E eu vou agora ler, o livro do evangelista Marcos, capítulo 5, vou ler do verso 24 até o versículo 34. Essa leitura específica não vai aparecer aí na mídia para você, mas eu queria te convidar a abrir aí o seu smartphone, a abrir a sua Bíblia. Vamos lá para Marcos capítulo 5, verso 24 a 34. Jesus está voltando do lago de Genezaré. Ele então está na região de Cafarnaum. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, fala de sua filha de 12 anos que está à beira da morte. Jesus então vai ao caminho da casa dele, e nesse caminho há uma grande multidão ao seu redor. Quando acontece essa cena do milagre que vamos crescer nele hoje. Verso 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava:
se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz, e fique livre do seu sofrimento. Aleluia, aleluia. É linda demais a palavra de Deus. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que o Senhor aplique essa palavra que celebramos nessa noite aos nossos corações. Queridos, aqui nós temos uma história tão conhecida nos evangelhos. Uma mulher que há 12 anos sofria de um problema, fluxo de sangue, intenso, contínuo ou prolongado, havia 12 anos, talvez um problema não tão grave para os dias de hoje, por causa da medicina, por causa de soluções de higiene pessoal e outras soluções que nós temos nesse tempo. Mas aquele tempo, além de se tornar um problema grave de saúde, também era um problema social e era um problema também que afetava a sua convivência com a sua comunidade espiritual. Porque, como está lá no livro de Levítico, capítulo 25, você tem ali a instrução do período de menstruação. Quando alguém tem um fluxo de sangue, quando alguém tem uma hemorragia, essa pessoa tem que ficar isolada. Depois precisa de 7 dias para purificação, tem todo um ritual para purificação. E no período que então aquele corrimento está acontecendo, a pessoa não pode tocar em ninguém, e tudo que ela toca se torna impuro. E quando ela anda, se ela andar, ela tem que gritar impuro ou impura. Essa pessoa tem que dizer o que está acontecendo. Se ela sofre de alguma hemorragia, no caso era uma mulher, então ela tinha que falar que ela estava impura. E se ela tocasse em alguém, essa pessoa também ficaria impura. E se ela não avisasse, ela poderia ser apedrejada conforme a lei de Moisés. Então, uma mulher que sofria um grande problema. Quando você tem um problema, os lugares que você mais quer estar é perto de pessoas que você ama, que pode te dar um suporte. É numa comunidade espiritual, onde você pode receber também de outros amigos, irmãos da fé, esse suporte espiritual. Mas ela não somente sofria com o seu problema de saúde, mas também havia sido privada de um convívio social, de também estar numa comunidade de fé ao longo de 12 anos. Isso é muito grave. É muito dolorido que essa mulher viveu. E o texto fala que ela padeceu, ela sofreu na mão de vários médicos. E ela gastou tudo o que tinha. Ela ficou sem nada, ela perdeu tudo procurando solução. E então essa cura tem um significado muito especial nos evangelhos. E aqui tem algo interessante que está acontecendo também. Essa mulher, ela está sozinha, ela está se arrastando na multidão, ela está lutando para não ser percebida. Eu posso imaginar o seu medo, a sua ansiedade, a estratégia que ela usou para não ser percebida como sendo alguém impura, para que ninguém percebesse o seu fluxo ali contínuo de sangue, na sua condição de saúde. E ela, sendo uma mulher naquela cultura, naquele tempo, já havia ali algumas restrições, como ela era vista ao se aproximar de um mestre e naquela condição. E ela está aproximando quando Jesus está atendendo uma outra pessoa, que não é a mesma condição dela. É um chefe da sinagoga, chamado Jairo. Ele provavelmente já não estava sozinho, ela estava. Ele, na sociedade, era recebido de uma outra forma.
Ele tinha prestígio, honra, autoridade, nunca estava sozinho. E em detrimento você tem uma mulher sofrendo por muito tempo, que tinha um olhar diferente da comunidade na qual ela pertencia, ela não era tão valorizada. E aquele chefe da sinagoga tinha uma filhinha de 12 anos de idade que estava à beira da morte. Mas Jesus, ele para tudo, não importa o quanto Jairo é importante, não importa se a filhinha dele está à beira da morte, ele para tudo para socorrer aquela mulher, porque aquela mulher tem igual valor para Jesus. Eu não sei qual é o tipo de pensamento que você tem por algum pecado que você cometeu, por alguma agressão religiosa que você recebeu, talvez até uma estrutura na sua mente que cresceu dizendo que você não tem tanto valor para Deus. Em nome de Jesus, à luz do que nós lemos aqui, que esse pensamento caia por terra e que você entenda o valor que você tem para Jesus. Que você entenda que Jesus, ele socorre você, ele está com você, ele te ama, ele se importa e ele vem na sua direção. E você pode ter um ato de fé, de tocar em Jesus, sabendo que ele te recebe como esse filho amado, como essa filha amada que você é. Não importa o que a sociedade diz, o que os julgamentos das pessoas dizem, o que você ouviu por muito tempo, o que você mesmo se frustrou com você, Jesus quer te receber, ele quer liberar poder sobre a sua vida. Essa história, ela tem uma riqueza também para mim, porque Marcos é o escritor do Evangelho, e quando nós entendemos o propósito do evangelista, o que ele queria dizer, nós também crescemos no entendimento da revelação da mensagem que ele traz. Porque Marcos, ele era muito jovenzinho quando Jesus foi crucificado, mas logo na igreja primitiva ele se juntou aos apóstolos. A sua primeira viagem missionária foi um fracasso, porque ele quis ir embora antes do tempo e Paulo demitiu das missões. Falou, você eu não levo mais. E ali então, ele imaturo, ele sem conseguir perseverar, sem resiliência para permanecer com Paulo, ele então ele vai embora, mas Barnabé o adota. Barnabé investe em Marcos. E depois de muito tempo, aos 40 anos de idade, Paulo chama novamente Marcos para estar com ele. Significa que ele não se perdeu porque levou uma linhada de Paulo. Ele permaneceu no processo. Você ficou meio mimimi porque você ouviu o que não queria, porque você passou por processo e talvez você ficou com seu coração ferido. Em nome de Jesus, hoje é dia de continuar como Marcos continuou. E aí depois ele se junta a Paulo e a Pedro em Roma. E aí então ele coleta provavelmente todos esses detalhes dos evangelhos, estando com Pedro, estando com Paulo, mas enquanto ele está ali é quando Roma tem um incêndio e os cristãos são culpados pelo incêndio de Roma pelo imperador Nero. E então começa uma severa perseguição na igreja cristã. E aí então Marcos vai ver Pedro sendo decapitado, vai ver Pedro sendo, na verdade, crucificado de cabeça para baixo. E aí então você vai ver ali uma grande perseguição se instalando. Mas Marcos, mais uma vez, ele não vai fugir, ele não vai negar a sua fé. O que nós sabemos é que ele começa então esse trabalho, uma urgência de rapidamente escrever sobre o seu Cristo, escrever sobre quem ele é. E o evangelho de Marcos é o mais curto, é o mais rápido. São 16 capítulos, ele vai direto ao ponto, parece que ele está escrevendo com pressa, com ansiedade, de rapidamente entregar essa mensagem, alertar a todos. Ele vai falar dos feitos poderosos do nosso Senhor, e ele vai focar principalmente na sua expiação, na salvação. Então, quando nós lemos essa história trazida por Marcos, nós temos esse contexto por trás. Alguém quer muito falar sobre um Deus que é poderoso,
que vale a pena viver e morrer por Ele, e que Ele nos leva à única salvação que podemos encontrar, é nele. Não podemos perder tempo. E aí então, vamos avançar aqui e aprender o que podemos aprender aqui sobre vivenciar a nossa cura, vivenciar o extraordinário com Jesus nos dias de hoje. Primeira coisa, decida seguir a Jesus. Marcos capítulo 5, 24. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. O final da história, nós vemos a mulher do fluxo de sangue sendo curada e nós vemos a filha de Jairo sendo ressuscitada. E esses dois milagres são vivenciados por quem buscou ajuda em Jesus. Por quem buscou ajuda em Jesus. Sabe, nós não deveríamos buscar Jesus por último, depois que a gente já tentou de tudo. Mas mesmo que a última coisa que a gente faça é buscar a ajuda dele, eu te garanto que a gente não vai voltar de mãos vazias. Ele vai nos receber, Ele vai nos amparar. Eu não sei qual é o momento que você vive, e eu sei que ninguém deve ser acomodado, e que as bênçãos que podemos acessar por meio da ciência, por meio do desenvolvimento tecnológico, por meio da solução de profissionais capacitados, que temos acesso no nosso mundo, nos nossos dias, isso tudo é bênção de Deus, e está tudo bem. Inclusive essa mulher, se o dinheiro dela pudesse ter pago, e se a solução existisse, e ela talvez não teria precisado chegar até Jesus para ser curada daquela enfermidade, mas ia precisar para ser salva. E a pergunta é, será que ela ia até lá? Eu não sei. Eu não sei qual é a sua situação e a sua condição, mas encontre Jesus, busque Jesus, siga Jesus. Isso não é só frequentar culto, isso não é só fazer o que te pedem na igreja. Você pode frequentar um culto e encontrar com Jesus, e você pode frequentar um culto e não se encontrar com Jesus. Você pode ler a Bíblia e se encontrar com Jesus, e pode ler e não se encontrar. Você pode fazer tudo que te pedem para agradar alguém, para mostrar que você tem valor, para buscar um tipo de validação pessoal, para fazer algo porque você se sente melhor cumprindo metas e não se encontrar com Jesus. Em nome de Jesus, que esse seja um tempo de uma profunda avaliação pessoal. Porque nós não podemos perder a presença de Deus, nós não podemos perder o foco em Jesus, nós não podemos perder a atividade de Deus no nosso meio, nós não podemos terminar sendo uma pessoa que lá está no fim ferido, desigrejado, reclamando de todo mundo, colocando culpa em todo mundo, porque a vida inteira a gente estava no ambiente, mas a gente não estava lá por Jesus, e por isso a gente saiu por outro motivo, porque a gente foi fazendo e acabou se ferindo, porque o nosso foco não era nele, nosso coração não estava nele. Então, em nome de Jesus, que o nosso coração seja trazido para Cristo hoje. O milagre foi vivido por aqueles que buscaram Jesus, significa que era Ele que podia fazer. Se eu busco a religião não vai me dar o que só Jesus pode dar. Se eu estou buscando a minha performance não vai me dar o que Jesus pode dar. Se eu estou idolatrando pessoas pelo conteúdo que elas têm e pelo que elas se tornaram para mim, porque elas não ficaram apenas no lugar de uma referência, uma inspiração, mas se tornaram um tipo de ídolo. Todo ídolo nos frustra. E tem muita gente que saiu da igreja por causa da sua própria idolatria. Eles falam, não é porque outras pessoas erraram com elas, mas na verdade não foi bem isso. É que aquela pessoa que errou era um ídolo. E aí a frustração não foi suportada, porque eu posso garantir que Jesus não errou com ninguém. É tempo de olharmos para Cristo, é tempo de buscarmos Jesus, é tempo de caminharmos com Ele como nunca. O comentarista D.L. Mulholland, ele fala assim, ao descrever como o governo de Deus se tornou uma realidade com a vinda de Jesus, Marcos desafia a humanidade a um discipulado radical. Uau! Nós estamos aprendendo com um milagre. Você pode vivenciar a sua cura, mas o que está por trás é um convite para uma caminhada, para um discipulado radical com Jesus. A gente não vai só ficar se encontrando e escolhendo um lugar confortável na fé cristã.
Em nome de Jesus, que seja de verdade o nosso compromisso com Jesus. E nós vemos nos evangelhos, nós vemos nessa história o que Jesus espera de nós. E também Ele nos dá o que nós precisamos para correspondermos à sua expectativa. A gente tem tudo em Jesus. Amém? Então, segundo, se você quer vivenciar o extraordinário, a sua cura em Jesus, supere as barreiras e aplique fé. O verso 25 e 27, estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Tá? O texto pega pesado com os médicos aqui. E se você é médico, tá? Querido doutor, querida doutora, eu não estou me referindo aqui à medicina de hoje, não estou me referindo ao trabalho profissional dos médicos de hoje, mas imagina naquele tempo como um médico trabalhava, que tipo de informação ele tinha, e uma pessoa desesperada que ia até ele, que tipo de solução ele oferecia, o que ele pedia. Tem alguns registros históricos que mostram que o judeu detestava um médico. Se você leu a Bíblia ou assistiu The Chosen, você vai ver, por exemplo, que tem um momento que mostra a mulher do fluxo de sangue, e ela fala, esses que têm uma última inovação de tratamento são os piores. Tá? Não estou falando dos médicos dos nossos dias. Por que eu estou falando isso? Ela padecera sob o cuidado de vários médicos. E o que foi o resultado? Ela piorou. Ela pagou caro para ter determinado tipo de tratamento. O Talmud tem algumas instruções para a solução do problema que essa mulher tinha. Como ela poderia ser curada. E tem 12 instruções que envolvem, por exemplo, alguns tônicos ou adstringentes, os tonificantes, tá? Ou produtos que vão enrijecer os poros, vão fechar os poros ou tornar a pele mais rígida, como vinagre, álcool, extrato de casca de carvalho. Até aí tem algo que poderia surtir algum efeito, mas a maioria das ações que esses médicos recomendavam era carregar as cinzas de um ovo de avestruz em um pano de linho no verão e em um pano de algodão no inverno. Carregar um grão de cevada que tinha sido encontrado nas fezes de uma jumenta branca. Gente, imagina uma mulher que não tem mais convívio social, que é declarada como impura, que tem uma doença que ninguém cura. Ela chega até um médico, ele fala, procura um grão de cevada nas fezes de uma jumenta branca e carrega. Caos! Caos! Quando a gente lê o que essa mulher viveu e a gente vai tentando entender, é doloroso, é doloroso. E me impressiona que depois de 12 anos ela ainda está procurando uma solução. Depois de 12 anos ela ainda está procurando cura. Jesus só surgiu no cenário há alguns anos, ali talvez 1 ano e meio ou 2, que ele tinha começado seu ministério. Então agora, eu não sei se ela ficou esse tempo todo tentando encontrá-lo, mas finalmente ela pode ter um encontro que cura. Ei, deixa eu te dizer algo, eu não sei pelo que você passou. Essa mulher passou por humilhação. Essa mulher foi manipulada por aproveitadores. Essa mulher sofreu pela influência do espírito do engano das trevas, que matou, roubou e destruiu seus sonhos, suas emoções, acabou com o coração dela, mas ali estava alguém que ainda estava se levantando com fé que naquele dia algo poderia ser diferente. Em nome de Jesus, se você desistiu, se você se cansou, se você jogou a toalha, hoje é dia de se levantar, hoje é dia de superar obstáculos, hoje é dia de se posicionar. Você não está se levantando para ir atrás de vendedores de sonhos vazios, você está diante de Deus, você está diante do Senhor dos senhores, do médico dos médicos, do Rei dos reis. Ele cumpre as suas promessas, então encha o seu coração de fé.
Se levante mais uma vez. Jesus quer liberar poder sobre a sua vida e mudar a sua história. Algo novo vai acontecer. Hoje é dia de superar obstáculos. Então supere, se levante, supere as barreiras e coloque a fé em Jesus. Vamos em frente então. Ben Sira, que um sábio judeu, ele fala: quando outros auxiliares falham e os confortos fogem, ajuda os desamparados, permanece comigo. Se alguém falhou com você, não gaste tempo falando mal dele. Lembre-se que o Senhor permanece com você. Aleluia! Ei, para de perder tempo falando mal de quem não deu o que você precisava. Porque no final das contas, quem pode dar o que você precisa é Jesus. E a boa notícia é que você o tem. A boa notícia é que Ele está com você. A boa notícia é que você tem acesso a Ele. É tempo de voltarmos os nossos olhos para Ele, aplicar fé nele. Então, terceiro, a nossa fé, ela precisa tomar a nossa mente. Nós temos que mudar os nossos pensamentos de acordo com a nossa fé. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo agora. Paulo fala lá em 2 Coríntios 10:5 que a gente pega todo o pensamento. Tem muito pensamento aí, tem ou não tem? Você já pensou em muita coisa, só nesses poucos minutos de mensagem. 10.000 pensamentos por minuto. Aí Paulo fala: captura todos e faça todo pensamento se tornar obediente a Cristo. Então por isso, a terceira atitude é: mentalize e declare a sua cura. Você precisa, gente, isso aqui não é mentalizar para mandar uma mensagem para o universo devolver com energias. Isso aqui não resolve, não. Isso aqui é você transformar a sua mente com o impacto da presença de Deus. É você declarar a sua cura. Mas como é esse negócio de declarar, tá? Então vamos lá, Marcos 5:28. Porque eu pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela pensa, e quando Jesus pergunta, ela responde. Ela verbaliza: eu sabia, ela estava verbalizando o que a sua mente dizia: se eu tocasse em ti, eu seria curada. Aí quando você vai para Romanos 10:10, fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Sua boca pode liberar vida ou morte. Tá? Tiago fala que a língua dela procede vida ou morte. Quem bem a utiliza vai colher do seu fruto. Você está colhendo morte ou está colhendo vida? O paizão fala que você tem o céu na boca, então você tem que falar só coisas que vêm do céu. Tá? Então assim, tem muita gente, tem muita coisa que a gente está lutando no joelho e perdendo na língua. Tem muita coisa que nós estamos perseguindo com fé, frequentando a alvorada da vitória, fazendo jejum e lendo a devocional, mas é só ter uma frustração que só sai incredulidade, fofoca, murmuração. E aí, sabe, a sua mente não está cheia de Jesus, apesar de tudo, está cheia de incredulidade, de problema. Vamos transformar a nossa mente e vamos verbalizar o que vem de Deus para vivenciarmos o que só Ele pode fazer. Aleluia, é isso, é isso, é isso. Lembre-se disso amanhã, irmão, tá? Lembre-se disso amanhã, tá? Sabe, em nome de Jesus, a nossa língua vai se converter também. Tá? O crente maduro, ele não tem só o dom do Espírito, ele tem o fruto do Espírito. O dom do Espírito é orar em línguas, o fruto do Espírito é segurar a língua. Recebe ou não? Aqui na igreja da cidade tem o dom do Espírito Santo e tem o fruto do Espírito Santo.
O fruto do Espírito Santo é assim: quando alguém colhe o fruto, ele tem gosto de Jesus. Porque o Espírito Santo testemunha que Cristo é o Senhor. Por isso o poder de Cristo, o poder do Espírito foi derramado sobre a igreja, para testemunhar quem Jesus é. Então, fofoca, mentira, murmuração, maledicência, não tem gosto de Jesus, tem gosto do inferno. Em nome de Jesus, o inferno vai sair das nossas vidas, das nossas casas, das nossas mentes, e a nossa mente vai declarar o céu, vai declarar a palavra, vai declarar palavras de fé. A gente abençoa, a gente honra, a gente declara vida, a gente profetiza, porque nossa boca é instrumento de Cristo. Aleluia! É para Ele que vivemos, para Ele a nossa vida, aleluia. Você vai ter a sua atmosfera da sua família trocada. Você vai abençoar todo mundo, você vai abençoar todos que você encontrar, e você vai segurar tudo que vier do inferno. Fala: aqui não, aqui é a boca de Deus, em nome de Jesus. Então, veja o Senhor agindo, e aí a sua boca vai ter palavras de gratidão. Marcos 5:29, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Eu não sei quanto tempo, 12 anos ela estava buscando. Há quanto tempo você está buscando? O imediatamente vai tocar a sua vida também. Essa semana é a semana do imediatamente. Você ficou livre, imediatamente algo novo aconteceu. Você está orando há muito tempo, está buscando cura há muito tempo, está cansado, mas de repente tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Quarto, toque com fé diferenciada, tá? Verso 30, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? A palavra virtude ou poder aqui é dinamim, que é a variação do dunamis, tá? Do dínamos de Deus. E então, o autor aqui quer enfatizar o quê? Que foi o poder de Jesus que curou, não foi o toque na veste de Jesus que curou. Isso aqui é muito importante, gente, porque se tivesse alguém aqui que você tocou e foi curado, ia ter uma fila gigantesca para tocar nessa pessoa. Mas não é tocar na pessoa que cura, é o poder de Deus que cura, tá? A gente fala assim: não, essa oração é forte e poderosa para curar. Deixa eu te falar uma coisa: a oração leva o nosso pedido para Deus. Se tem um hospital que pode trazer a solução para você, e você precisa desesperadamente chegar nesse hospital, e você precisa de um carro, e essa pessoa pega um carro e leva você até o hospital, o carro é a oração. Ele leva até o lugar que você precisa ser atendido. Então, da mesma forma, nós temos que entender que nós podemos fazer muitas coisas para tocar em Jesus. Nós podemos frequentar lugares, fazer coisas, fazer votos, fazer jejum, podemos fazer atos proféticos, e graças a Deus que nós somos uma igreja avivada, e a gente dá liberdade para o Espírito Santo e convida todos a se moverem com Jesus. Agora, não é a nossa atitude que tem o poder, a nossa atitude é a resposta da nossa fé, e é o poder de Jesus que nos cura. Tá? Vai para o 30 semanas, mas não é o programa que te cura, é o Jesus do 30 semanas que te cura. Vai para a noite da vitória, mas não é a noite da vitória, é Jesus que age na noite da vitória. Faz o jejum, mas não é o jejum, é Cristo que age em você quando você dá mais lugar para Ele agir na sua vida durante o jejum. E nós podemos ser livres para buscar a Deus de diversas formas, como Ana fez, que com seu desespero fez algo intenso, mas nós temos que saber que é Ele que nos cura. É o poder de Deus que nos cura. E aí então vamos para a quinta atitude: assuma sua fé em Jesus. Verso 31 e verso 33, responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Gente, então vamos recapitular. Ela era uma mulher impura, ela era mal vista pela comunidade judaica, ela se esforça se arrastando no meio da multidão,
Tudo que ela não pode fazer é tocar em alguém, que essa pessoa poderia ficar impura e ela poderia ser apedrejada. Quando Jesus fala, alguém me tocou, tá? E ele para ao redor, e ele é um mestre em Israel, ela está correndo risco de vida agora. Ela pode ser mal falada. Mas a Bíblia fala que ela para e ela conta tudo o que lhe tinha acontecido. Ela assume que ela sofria de um corrimento de sangue há muito tempo e que ela tinha tocado em Jesus, mas que algo tinha acontecido nela. A palavra fala sabendo o que lhe tinha acontecido. A palavra sabendo, que a mulher, que o texto relata que foi a atitude dela, idous, essa palavra descreve a ação da mulher que percebe que a sua tentativa de ser curada não passou desapercebida, tá? Então, aqui nós vemos que ela tinha consciência do que tinha acontecido, e agora que ela tinha consciência do que tinha acontecido, ela não tinha medo de falar o que tinha acontecido com ela. Tem muito crente quieto, sabe por quê? Porque ainda não tem consciência do que Jesus fez na sua vida. Ela declarou sua fé em Jesus, ela correu um risco por ser impura, ter tocado em alguém, mas o fato é que Jesus não se tornou impuro com aquele toque, é ela que foi curada. A fé e a presença de Deus reverteu a situação. Sabe, nós podemos ser julgados por assumir a nossa fé na nossa família, nós podemos ser julgados na faculdade, nós podemos ser julgados de sermos fanáticos, loucos, religiosos, mas se nós temos consciência do que aconteceu conosco, não dá para fazer de conta que nada aconteceu. Não importa o que vai falar, não importa que risco você corre, você já não serve para viver mais do mesmo jeito, porque você tem consciência do que Jesus fez na sua vida, você tem consciência da transformação que Ele trouxe na sua história, você sabe que tudo mudou. Então, deixa eu te dizer uma coisa, é tempo de você assumir ousadamente a sua fé em Jesus. É tempo de você posicionar aonde você estiver, tá? E mostrar para todo mundo que não é sobre tocar em roupas, é sobre tocar em Jesus. Não é sobre atitude A ou B, é sobre você encontrar-se, é você buscar, é você realmente crer completamente em Jesus. E por último, compartilhe o seu testemunho de cura e vitória. Tá? Não sei se você percebeu, mas eu já estou dizendo que você vai ter um testemunho para contar. Vai ter uma vitória para celebrar. Já estou dizendo que aquele sofrimento de muito tempo já está a caminho de se tornar um testemunho maravilhoso. E o texto vai dizer então no verso 34, então ele lhe disse, filha, a filhinha de Jairo estava esperando. E ele para e fala, filha, a sua fé a curou. O que ela tinha feito? Ela tinha parado e falado para todo mundo o que ela tinha feito com medo de ser julgada. E agora Jesus para tudo. Ele dá um cala-boca nos discípulos, é importante lembrar isso. Mestre, como assim? Todo mundo te toca. Se Jesus pergunta 2 vezes, gente, eu já tenho que ficar quieto. Opa. Mas eles erraram toda hora e ainda fica falando, o que é isso? Aí Jesus já dá um sossega nos discípulos e fala, filha, ele está usando a atitude da mulher para ensinar todo mundo. A mulher mais desprezada, a mulher mais vulnerável, se tornou agora, no meio daquela multidão, a pessoa que estava ensinando para todo mundo. Jesus estava exaltando a fé dela e ensinando para todo mundo sobre o que ela tinha feito. Sabe, aonde a humilhação se instalou, aonde a perseguição das trevas, o diabo sufocou, maltratou, humilhou, o Senhor vai naquele mesmo lugar te levantar, te curar, e você vai ser um memorial da graça de Deus, um testemunho vivo de vitória, aonde você estiver, em nome de Jesus. E aí então, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ela foi colocada no meio, então ela se torna um testemunho vivo ali ao seu redor. Queridos, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. O impacto de um testemunho às vezes é imensurável. É tempo de você compartilhar seu testemunho do que Deus já fez e do que Ele ainda vai fazer. Esse é o ano do sobrenatural, amém? Assista esse testemunho agora e seja edificado na sua fé para contar o seu testemunho também.
Meu nome é Bárbara, tenho 40 anos, sou da Igreja da Cidade desde 2010 e em 2020 eu descobri uma endometriose severa. Fiz uma cirurgia bem longa para retirada de alguns órgãos e o pós-cirúrgico foi bem demorado, bem complicado, porque eu precisei reparar os problemas que a própria cirurgia me causava. A cirurgia foi bem longa, foram 10 horas, eu precisei ser entubada e aí na recuperação eu descobri que o tubo machucou a minha garganta, o que me gerou um calo nas cordas vocais. 6 meses depois eu voltei para o trabalho, fiquei de licença esse tempo todo, voltei para o trabalho e aí na semana que eu voltei para o trabalho eu perdi a voz. Não conseguia dormir direito porque já estava bem grande o caroço e aí eu não conseguia deitar porque me sufocava e não conseguia falar porque ele tampava a minha garganta. E aí no dia 17 de março de 2021 eu fui numa otorrino e ela disse, olha, eu vou precisar colocar você de licença de novo. E aquilo me entristeceu demais porque eu já tinha ficado 6 meses de licença do trabalho, já um longo período de recuperação e de muitos exames, muita cirurgia e hospital. Aquilo já estava me cansando muito. Eu emagreci 15 quilos, eu fui para 39 quilos e aí eu fui embora bastante desanimada. Ela fez um exame, que é uma das imagens, né, que a gente tem aí. E ela fez o exame e falou assim, eu vou te colocar de licença de novo e você vai precisar operar urgente. Está num local bem delicado, eu não vou te operar e eu vou te encaminhar para um amigo especialista em pescoço e cabeça. E aí fui embora para casa e orando já e clamando a Deus e cheguei em casa, liguei para minha mãe e para minha tia, coloquei as duas em oração e aí elas falaram, fique em paz porque você não vai precisar operar. E aí ajoelhei, orei, falei, Senhor, socorro, eu já não aguento mais, eu não aguento mais hospital, cirurgia e eu não quero passar por essa cirurgia, né? Mas ao mesmo tempo aquilo estava me incomodando, me sufocando e eu não falava mais. E isso foi numa quarta-feira, né, 17 de março, e aí fiquei orando e clamando. No domingo, dia 20 de março, eu estava em casa, deitada, recostada, né, assistindo um filme, que por acaso era sobre milagre também, o filme. E aí no meio do filme eu senti algo na minha boca, levantei correndo, fui no banheiro. Quando eu coloquei na mão assim, eu senti que a minha respiração saiu melhor e eu comecei a falar. E aí eu vi que era o caroço que tinha saído na minha mão e não saiu uma gota de sangue, nada. Ficou tudo perfeito, voltei ao normal, minha fala e tudo mais. Na segunda-feira, rapidamente eu fui na médica e quando ela me viu no consultório, ela espantou, não sabia que eu tinha ido fazer lá. Eu disse, doutora, eu vim aqui para a senhora fazer outro vídeo. Ela falou, mas você está falando, né? Porque eu só estava escrevendo e falando muito pouco. Aí eu falei, faz outro vídeo que depois eu falo. E aí ela fez o vídeo e ela falou, o que aconteceu aqui? Eu falei, foi Deus. Foi um milagre. E não tinha mais nada, não tinha resquício nenhum. E aí ela ficou super emocionada e disse, obrigada por ter voltado para me mostrar que Deus ainda faz milagre. Porque se tivesse sido um homem a te operar, tinha ficado pelo menos alguma cicatriz. E não tem nada, não tem absolutamente nada. Era num lugar bem delicado e foi perfeito. Foi uma cirurgia perfeita que Deus fez aí. O Ano Sobrenatural é um ano de testemunhos sobrenaturais. Compartilhe conosco o que Deus tem feito em sua vida e vamos contar novas histórias. Envie seu testemunho para testemunhosobrenatural@igrejadacidade.org.br e vamos juntos construir um legado histórico e profético neste ano. Aleluia! Ele faz as mesmas obras. Êxodo capítulo 15, verso 26, a parte B, o Senhor diz, eu sou o Deus que os cura. O Senhor Jesus continua curando hoje.
Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé, parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.